Olá pessoal, tudo bem? Em 1927, o Conselho Nacional de Pesquisas dos Estados Unidos queria ver como que podia aumentar a produção nas fábricas. Portanto, no começo do século passado. Então o Conselho Nacional de Pesquisa começou a fazer uma série de estudos lá em Chicago, em Illinois, né? Mais precisamente no bairro de Hawthorne. E essas pesquisas ficaram muito famosas. Elas são faladas até hoje. Nós estamos aqui hoje, então, no começo do século XXI, falando de uma pesquisa que ocorreu há quase 100 anos, né? Como é que foram essas pesquisas? Bom, eles pegaram uma fábrica lá no bairro de Hawthorne e falaram para os empregados o seguinte: olha, nós vamos fazer aqui uma série de pesquisas, de experimentos, para aumentar a produção. Então, o primeiro ato deles foi o seguinte: olha, nós vamos melhorar a iluminação. Uma fábrica mais iluminada, com certeza, os funcionários deverão trabalhar melhor, né? Vai dar um ambiente mais agradável para se trabalhar, uma fábrica mais iluminada. Vamos melhorar a iluminação. E assim eles fizeram. Melhoraram tremendamente a iluminação da fábrica. E claro, sim, uma resposta positiva. A produção aumentou. Sucesso. Mas eles não se deram por satisfeitos. Então eles falaram o seguinte: bem, vamos agora diminuir a iluminação em relação ao que estava, para ver o que ocorre com a produção. Vamos ver se a produção vai cair, para ver se foi realmente a iluminação que fez esse aumento da produção. Vamos diminuir a iluminação, vamos escurecer a fábrica. Diminuir a iluminação. E qual foi o resultado? Aumento da produção. Aumento da produção. E eles não pararam por aí. Eles falaram: vamos botar uma fábrica mais aquecida, mais aquecida. Os funcionários vão trabalhar no ambiente mais gostoso aqui no frio, e uma fábrica mais aquecida deve aumentar a produção. E assim foi feito. Aumentaram a temperatura da fábrica e também acabou aumentando a produção. Repetiram então a experiência. Vamos baixar a temperatura para ver se foi realmente o aumento da temperatura que proporcionou o aumento da produção. Baixaram a temperatura e a produção aumentou. Tanto fazia melhorar a iluminação, aumentar a iluminação, diminuir a iluminação, aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, que a produção da fábrica aumentava. O que ocorria? Efeito placebo, né? Os funcionários esperavam o quê? Esperavam aumentar a produção, porque as pessoas esperavam isso deles, né? Estavam se fazendo mudanças na fábrica para se aumentar a produção. Então eles aumentavam a produção. Efeito placebo. Efeito placebo. Então, quando vai se fazer um trabalho científico, para comprovar que uma determinada substância ou um determinado tratamento possui uma eficácia científica, você tem que afastar esse efeito Hawthorne. E você afasta isso como? Você afasta isso não informando a pessoa que está ingerindo o produto, a pessoa que está sendo submetida àquele tratamento, de que ela está, por exemplo, ingerindo uma substância ativa. Né? Ela não está ingerindo ali, ela não sabe se ela está ingerindo uma substância ativa, que você quer testar, ou se ela está ingerindo um placebo, uma substância inerte, que não tem eficácia científica nenhuma, né? Ela não sabe. E mais,
aqueles médicos que estão dando o medicamento para o paciente, eles também não sabem qual o paciente que está recebendo o medicamento eficaz e qual o paciente que está recebendo o placebo. Ele também não sabe. É um estudo duplo cego, né? Quem está controlando esse estudo são outras pessoas. Por que o médico não pode saber? Ele não pode saber porque ele dá dicas. Ele dá dicas, ele acaba passando essa informação para o paciente e com isso você vai ter lá o efeito rotório. Se o paciente souber que está tomando uma substância inerte, a sua reação será uma. Se ele souber que está tomando a substância ativa, a sua reação será outra. Você vai ver muito isso. Depois nós vamos falar detalhadamente sobre a homeopatia mais para frente, no tratamento homeopático para animais, né? O dono, então, quando dá a substância homeopática para o animal e o animal depois melhora, há toda uma mímica do proprietário do animal, né? E acariciar, agradar e tocar o animal. Essa mímica de aconchego, de simpatia, de aproximação é, na maioria esmagadora das vezes, grande parte a responsável pela melhora do animal, uma vez que a homeopatia ela não tem nenhuma eficácia científica. Nós vamos ver isso depois detalhadamente num vídeo futuro. Então as pessoas esperam, as pessoas fazem aquilo que esperam delas. Nós vemos isso, por exemplo, nos chamados cultos mediúnicos de desenvolvimento, né? As pessoas, nos shows de hipnose pública, né? Também está lá. Se espera de um aspirante a médium, o quê? Que ele desenvolva a mediunidade. Como que se desenvolve a mediunidade? É fazendo desse jeito, dando umas tremidinhas ali, virando o olho para cá, suando um pouco, o coração batendo mais rápido, falando com uma voz um pouco diferente. Então se espera tudo isso de um aspirante a médium. Assim como no palco de hipnose, você vai dar uma laranja para o sujeito, um limão para o sujeito chupar e diz para ele que é um limão, ele sabe o tempo todo que aquilo ali é um limão, mas ele vai chupar o limão dizendo que é uma laranja, porque ele não quer desagradar ninguém, ele quer entrar no jogo, é uma coisa lúdica, ele quer entrar na brincadeira, ele quer ser diferente, ele quer ser heróico, ele quer ser alguém que foi hipnotizado, igual o sujeito quer ser um médium, né? Então ele é o prêmio que ele vai ganhar, né? Então ele faz aquilo que se espera dele, ele entra na brincadeira, ele entra no jogo, igual entraram no jogo os funcionários lá da fábrica no bairro de Hawthorne, lá em Chicago, tá certo? Então veja bem, toda vez que se for fazer um trabalho científico, o trabalho científico tem que ser duplo cego. Quem recebe o tratamento X, ele não sabe se aquele tratamento X é placebo ou não. E quem dá também não pode saber. E o grupo que participa, os cobaias, eles têm que ser escolhidos de forma aleatória. Isso é um estudo randomizado. Depois nós vamos estar falando sobre a eficácia ou não, de várias medicinas alternativas. Das medicinas alternativas que foram submetidas a essas pesquisas com estudos duplo cego e randomizados. Uma outra coisa que eu não falei foi do efeito nocebo, né? Não havia falado no vídeo anterior e não falei hoje ainda. O nocebo é o contrário do placebo. O sujeito toma um placebo e vai ter efeito colateral, porque ele não sabe que está tomando placebo. Então ele vai ter dor de cabeça, náuseas, tonturas, dores musculares, ansiedade, depressão e até mesmo tentativa de suicídio. E está tomando uma substância inerte, uma substância que não tem poder nenhum no seu organismo. Todo o seu poder que gera esses efeitos colaterais.
Então, efeitos negativos é a mesma fantasia, né? É a mesma imaginação, é a mesma subjetividade que vão gerar os efeitos benéficos. Então, quando o sujeito ingere um determinado produto que está ainda na fase de pesquisa, né, ele pode ter efeitos positivos ou efeitos negativos. Todos esses efeitos criados pela força, pelo poder da imaginação, da fantasia, da subjetividade, em detrimento do racional e do real. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!